Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Meus amados, eu vim para Jesus em 1997. Um pouquinho velho na fé já. E eu olhava aquelas pessoas um pouco mais experientes, com a idade do pastor Paulo, assim, um homem idôneo. E essas pessoas, elas eram muito comprometidas com o Evangelho. Essas pessoas, elas tinham compromisso de oração, compromisso de testemunho. E a minha vida era, mais ou menos, parecia um barco, parecia a balsa quando tá aquela maré daquele jeito. Às vezes fica à deriva, às vezes funciona, às vezes tem que parar. Então eu olhava aqueles caras mais velhos e olhava, cara, eles são tão intensos, eles são tão compromissados, tão comprometidos. Eu creio que com o tempo, assim que eu ficar velho, eu vou ficar assim também. Eu vou assumir uma postura de compromisso com o tempo. Eu imaginava assim que era com o tempo. Eu falei, então essa é a minha fase de mais ou menos, de crente 99, vai passar, e não passou. Não foi o tempo, não foi uma forma natural, foi através de uma decisão. Hoje eu entendo que é uma decisão. É uma decisão eu me tornar mais compromissado, é uma decisão eu tornar mais intenso, é uma decisão eu sair de uma inércia, daquele estado parado, deixa a vida me levar. O cristão 6 horas, ora por mim, irmão. 6 horas por mim, irmão. 6 horas por mim, você só pedia oração, mas nunca orava por alguém, nunca se dispunha por alguém. Até que um dia eu falei, cara, chega de viver essa vida, porque eu não creio que Jesus me chamou para isso. Eu creio que existe algo mais poderoso no chamamento do Evangelho. Jesus não te chamou para a igreja, para o templo, querido. Jesus te chamou para Ele mesmo. E quando nós entendemos que Ele nos chama para Ele mesmo e olhamos para Ele, porque é só olhando para Ele que a gente consegue entender o poder do Evangelho, nós vemos sobrenatural, nós vemos o poder de Deus, nós vemos transformação, porque onde Jesus está, as coisas não ficam da mesma forma. Se nós analisarmos a Bíblia, aonde Jesus estava e com quem Jesus estava, alguma coisa teria que acontecer de novo. Alguma coisa nova tinha que acontecer. Então eu falei, Senhor, se eu estou no Senhor, eu não posso viver essa vida como eu vivia antes de te conhecer. Eu não posso viver essa vida instável. Eu não posso viver essa marola, às vezes está em cima, às vezes está embaixo, e às vezes eu nem sei se vai ter um amanhã, não tenho esperança. Não, eu preciso ser intenso. E com base nisso, com base nessa reflexão acerca da minha vida toda, porque uma coisa, queridos, aqueles que estão na fé já mais pelo menos de uns 4 anos vão entender o que eu digo. Nós, quando começamos na fé, nós começamos no gás total. No gás total, a gente começa, meu Deus do céu, o que é isso que eu descobri? Eu não tinha carro, eu não tinha bicicleta, mas a igreja ficava a 2 quilômetros da minha casa, e era Assembleia de Deus, então eram 5 vezes na semana. E eu ia 5 vezes na semana. Quando eu dava sorte de atrasar um pouco no serviço, eu já ia direto, só voltava a pé. Mas do contrário, eu ia e voltava. E daí, às vezes eu fico de cara que deu um vento, tinha um frio, eu não vou para a igreja. Entendeu? Então, no início é tudo mil maravilhas, no início a gente está num gás tremendo, no início a gente está todo empolgado, mas vai passando os tempos e a gente vai esfriando. Poxa, parece que a gente vai amadurecendo, né, Alex? Por isso que a gente dá aquela parada, é que a gente amadureceu, a gente aprendeu algumas coisas, né, Alex? Então é por isso que a gente desacelera um pouquinho. Cara, será que é isso mesmo? Será que essa é uma verdade ou uma desculpa que nós inventamos para justificar a nossa mornidão? Será que é isso mesmo? Ou será que a gente está procurando algumas coisas que justifiquem o fato da gente ter desacelerado para poder levantar a bandeira? Não, é normal desacelerar, é comum desacelerar. Será que se Jesus desacelerasse, ele morria na cruz no final do seu ministério? Será que ele estava tranquilo no final do ministério dele, ou ele estava focado naquilo que Deus tinha chamado ele para fazer? Cara, passe 10, 15, 20, 30 anos. Você precisa estar intenso. A mesma intensidade com que você foi chamado. Se lembra? Alguns aqui vão ter que puxar na memória. Meu Deus do céu, nem lembro mais como eu era novo convertido. E eu quero compartilhar com você em Apocalipse, capítulo 2.
Apocalipse capítulo 2. Alex, mas eu não esfriei porque eu estou aqui. E muitas vezes esse é o maior engano, porque a gente está frequentando, nós nos tornamos frequentadores de igreja. Nós achamos que nós não esfriamos porque frequentamos uma igreja, porque comparecemos aos nossos discipulados, porque somos assíduos nas nossas células. Mas eu quero compartilhar contigo a respeito da igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2. Isso vai estar na NAA. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Não era alguém que desistia. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Provava as pessoas que queriam falar à igreja. Versículo 3, você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Alguém que não negou a fé, alguém que não retrocedeu. Mas olha o versículo 4, tenho porém contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Jesus usa João neste momento para escrever uma carta para uma igreja muito ativa, que tinha muita programação, o rol de membros era assíduos. Eles eram assíduos, eles não tinham falta no culto, não tinham falta nas células, o relatório deles era legal, eles estavam presentes, eles estavam ativos, eles não desanimaram, eles mantiveram uma teologia saudável aplicada na sua casa, na sua igreja. Porém a chama do seu amor tinha se esfriado, a intensidade do seu coração tinha se esfriado. E não importa o que eu e você façamos, não importa o quanto a gente trabalhe, se o nosso coração não estiver queimando por Jesus, não adianta. Então o tema dessa mensagem é: intensifique-se. Por que intensifique-se? Porque a intensidade da minha adoração, a intensidade da minha devoção, a intensidade da minha vida, ela não depende do quanto o pastor prega, ela não depende de um culto de domingo, ela não pode depender dessas coisas. Ela não depende de pessoas de fora, ela depende exclusivamente de mim. Eu devo intensificar a minha vida em adoração ao Senhor. O que a gente vê hoje, infelizmente, o que mais ouvimos hoje é: eu saí de tal igreja, eu diminuí a minha velocidade, eu esfriei porque eu fui ferido. O altar é seu. Que desculpa Elias teria? Bagunçaram todo o altar. Que eles ficaram clamando a Baal até meio-dia, bagunçaram todo o altar. Eu não tenho como oferecer um sacrifício ao Senhor. Não, ele se responsabilizou. O meu Senhor vai atender o meu sacrifício, porque eu vou reparar o altar. Ele não chamou outra pessoa, ele não delegou isso para outras pessoas, ele mesmo se responsabilizou. Nós vamos entender que para termos uma vida intensa, nós precisamos responsabilizar a nós mesmos pela intensidade da nossa adoração. E eu quero compartilhar contigo alguns segredos, alguns passos para uma vida intensa. Primeiro passo: seja um altar em chamas. Levítico, capítulo 6, versículo 12. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. Por que, Alex? Porque o altar, ele é tipo cooktop. A gente conecta ele no gás e ele não apaga, não. Olha a continuação do versículo: o sacerdote acenderá lenha no altar uma vez por mês, uma vez por semana, a cada manhã, todos os dias. Todos os dias. O sacerdote, ele precisava, ele representava o povo diante de Deus, ele precisava que o altar estivesse em chamas. Mas o que ele faria? O que ele estava fazendo para o altar manter-se em chamas? Ele colocava lenha sobre o altar todos os dias. E eu creio que não, naquela época que não tinha aqueles pedaços de nó de pinho para vender nas vendas lá de Jerusalém, para ele colocar sobre o altar, para que ele mantivesse aceso. Sabe o que o sacerdote fazia? Ele ia para o meio do mato, ele escolhia as árvores que eram propícias para a lenha. Ele cortava aquelas árvores, ele deixava elas secando, e no tempo certo, e na medida que fosse necessário, ele colocava essa lenha sobre o altar. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho tranquilo, mas é necessário. Se nós quisermos manter a chama acesa, se nós quisermos ter uma vida intensa com Deus, nós precisamos entender que temos que ser um altar em chamas.
que temos que todos os dias, todas as manhãs, nos levantarmos e colocar lenha sobre o altar. Nós precisamos contemplar Jesus, nós precisamos dias, não é uma vez por semana, não é uma vez por mês. Se você vive da palavra de domingo, eu tenho uma notícia triste para te dar: o prazo de validade está por aí, está vencendo. Mas se você vive de uma revelação, de um rema de Deus todos os dias, você será intenso todos os dias da sua vida, porque a chama jamais vai apagar. Deus não nos chamou para viver de culto em culto, Ele nos chamou para vivermos de glória em glória. Existe uma diferença diante disso, queridos. Nós precisamos ser um altar de adoração. Muitas vezes nós procuramos ter um altar de adoração. Quantos aqui tem um quarto de oração na sua casa? Glória a Deus, eu estou tentando isso. Quando sobrou um quarto, veio mais um filho. Temos 3 quartos, mas temos muitos hóspedes. Todos filhos, mas temos muitos hóspedes. Eu não tenho mais onde ir. Não tenho um quarto, um lugar secreto. E às vezes, e eu não critico isso, eu acho muito bom. Eu acho que eu até vou fazer em cima, preparar lá, levantar um pouco mais o oitão do telhado, fazer um sótão e vou me esconder lá em cima. Mas a questão é que muitas vezes nós nos preocupamos em ter um lugar de adoração, um lugar secreto, quando na verdade nós precisamos ser esse lugar secreto. Nós precisamos ser esse altar de adoração, nós precisamos ser essa razão da busca pelo Senhor. Lembra da música que a gente cantou aqui agora há pouco? Eu quero ser o lugar onde o Senhor ama, gosta de estar. Ele pode visitar sim esse lugar, mas se Ele visitar esse lugar não é por causa das paredes, não é por causa da placa, é por causa de você. Ele não morreu por prédios, Ele morreu por pessoas, Ele habita em pessoas. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias. É em você que Ele deseja arder e queimar todos os dias. Nós precisamos ser o quarto de oração, ser o lugar secreto, ser o lugar que Ele vem e habita, um jardim fechado. Você é o Éden de Deus, queridos. Você é o jardim fechado que Ele vem sobre você. Segunda coisa, entenda, Jesus não é um lanchinho. Eu não sei se você, quando era pequeno, a tua mãe falou: ei, para de comer besteira, porque senão você não vai almoçar. Minha mãe falava bastante isso para mim. É bem certo que às vezes eu comia as besteiras e almoçava do mesmo jeito. E tem muitos que contrariam, né? Tem uns irmãos aí que só Jesus. Bom ir na comunhão, né? Ver como o irmão come antes de convidar ele para comer em casa. E minha mãe falava: ei, pare de ficar comendo besteira, pare de ficar fazendo lanchinho, senão você perde a refeição, você não vai conseguir comer a refeição, você não vai conseguir almoçar. E cara, quando eu olho, Jesus não é um lanchinho, Ele é a refeição completa. Só que muitas vezes a gente fica se embaçando, se embaraçando, se distraindo com os lanchinhos da vida. Muitas coisas, os lanchinhos nos impedem de sentar à mesa do Pai e a gente se saciar com aquele banquete que Ele tem posto à mesa. E quais são as distrações, quais são os lanchinhos que vêm? Cara, qual que é a primeira coisa que vem no teu coração quando fala referência? Às vezes nós temos uma geração que fala de referência, ele pensa no youtuber, ele pensa no mentor. Quando vem a palavra referência, eu tenho muitos homens de Deus que eu admiro aqui dentro, mas a primeira referência para mim é Jesus. Quando fala da palavra socorro, muitos já ligam a mente 190. Cara, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós não podemos ficar nos distraindo com coisas. Muitas vezes nós ouvimos muitas coisas que nos afastam da mesa. Não nos tiram da família, mas nos afastam da mesa. Uma vez uma jovem teve um sonho, cara, e que sonho terrível. Aqui da igreja, 2016 ou 2017 aproximadamente, ela sonhou que estava eu, pastor, mais algumas pessoas numa mesa grande, e havia uma mesa bonita com muitas comidas, e alguns jovens estavam saindo daquela mesa meio que mocado. Sabe quando você tenta sair sem ninguém perceber, mas que todo mundo percebe? Então eles saíam e iam, de repente voltavam e não queriam comer. Saíam, iam, de repente voltavam e não queriam comer. Na verdade, ela até falou o nome das pessoas que estavam fazendo isso. E daí alguém levantou e foi atrás e viu que elas estavam comendo uma comida do lixo. E daí elas voltaram porque elas tinham se embaraçado com aquele lanchinho. Elas não queriam mais comer à mesa. Cara, isso foi uma palavra profética, foi um sonho profético. E infelizmente aconteceu. Infelizmente aconteceu. O que tem nos distraído? O que tem tirado a nossa atenção daquilo que Deus quer colocar para a gente, aquilo que Deus quer colocar diante da gente numa mesa?
Muitas coisas nos distraem. E eu não estou falando que nós... eu quero até... Pastor Abe Uber, ele falou que todo cristão deve trabalhar 100% para Jesus. Mesmo que não seja financiado. Alex, não vou fazer mais nada da minha vida. Não, mas eu preciso entender que eu fui chamado para algo. E o chamado, ele é mais importante que tudo. Eu vou cumprir o meu chamado no meu trabalho, eu vou cumprir o meu chamado na minha faculdade, eu vou cumprir o meu chamado na minha vida, eu vou cumprir o meu chamado onde eu estiver. Isso é trabalhar 100% para Jesus, porque onde você estiver, hoje a gente estava jogando basquete lá na praça, e muita galera lá do Start estava em outros lugares, daí fui eu, Thiago, mais um, acho que jogar basquete, o pastor passou lá depois, e tinha uns outros 3 caras lá, de repente o pessoal gritou lá do gramado, ei, vai começar. Eu segurei a bola de basquete, tinha mais uma outra lá do outro cara, segurei aqui e falei, cara, eu preciso falar com vocês o seguinte, vai ter um momento ali que a gente vai falar da palavra de Deus, eu queria muito que vocês participassem, queria muito que vocês estivessem com a gente, queria muito poder dividir esse momento, dividir Jesus com vocês. Na minha cabeça, talvez nem vou soltar a bola, eles vão voltar a jogar. Os 3 foram com a gente lá. Entendeu que, eu posso servir a Jesus, eu posso ser alguém 100% integral quando eu estou fazendo meu hobby, que é jogar basquete. Nem é tanto meu hobby hoje mais. Estou com umas dor terrível. Estou velho, cara. O que tem acontecido? Quais são as distrações? O que tem feito a gente ser impedido de ver aquilo que Ele tem colocado diante dos nossos olhos? Gálatas 5, versículo 7 diz: vocês vinham correndo bem, vocês estavam correndo bem. Quem foi que impediu de continuar a obedecer a verdade? Vocês estavam indo bem, vocês estavam em todo gás, parecia uma locomotiva descontrolada, mas de repente desacelerou. O que aconteceu? O que houve? Qual foram as coisas que te chamaram a atenção mais do que Jesus? Porque quando nós nos convertemos é assim, a gente parece um Mavecão V8, quando passa dos 140, 150, ninguém para, e se passar na frente vai ser atropelado. Mas depois a gente parece um BR-800 na subida da serra, devagar, tem que ir empurrando, às vezes alguém vai ter que enguinchar, e a gente não tem problema nenhum em te dar uma força, colocar o ombro debaixo do seu e falar, ei, vai dar certo, você vai conseguir. Mas muitas vezes a gente nem pede ajuda, muitas vezes a gente não está nem muito interessado em receber ajuda, porque de fato a gente está meio afim de relaxar. Quem? A Bíblia faz uma pergunta, quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Você estava indo tão bem. O que aconteceu com a sua adoração que era tão extravagante? Você nem olhava para a pessoa, estava ao teu lado, não estava nem aí. Se você abrisse os braços, desce na testa do irmão. Mas você queria adorar Jesus, havia brilho nos seus olhos, havia empolgação no seu coração quando você vinha para cá. Agora parece que é só mais um compromisso, porque afinal de contas não tem nada de bom passando no domingo à noite na TV. O que aconteceu? Hebreus 12, versículo 1 e 2. Ele fala para a gente deixar de... Visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos de todo o peso do pecado, que tão firmemente... Todo o peso e do pecado. Outras versões falam de todo embaraço. Que não são coisas que são pecaminosas, mas são coisas que nos atrasam, que nos fazem perder o foco, que nos fazem perder o alvo. Quais são as coisas que têm segurado você? Tem impedido muitas vezes você de expressar Jesus na vida de alguém? Ou mais ainda, o que tem impedido muitas vezes você de acessar Jesus? Simples, Ele está. A Bíblia diz que Ele não dorme. E eu fico imaginando, eu gosto de ficar desenhando coisas. Às vezes, quando eu vou acordar dos meus filhos, eu só acendo a luz. Eu nem chamo. Eu sei que a luz vai incomodar um pouco e eu fico olhando eles ali. E eles vão acordando. O adolescente demora um monte para acordar, não sei o que acontece. Esse espreguiça e revira, Eu fico até com medo, tem alguma coisa aí? E de repente eles olham para mim e eu falo, bom dia, filho. Cara, eu vejo Deus da mesma forma. A Bíblia diz que Ele não dorme, eu estou no meu sono. E a Bíblia diz que eu sou abençoado enquanto eu durmo. E de repente que eu estou me levantando, Ele está ali olhando para mim. Será que eu consigo ouvir o bom dia de Deus? Será que eu consigo falar um bom dia para Deus? Eu estou tão
Estou tão apressado a correr para as coisas, a fazer coisas, a resolver coisas, a resolver problemas, a me ocupar com as minhas distrações. Nós estamos tão ocupados com isso, esquecemos do bom dia, Espírito Santo. E às vezes não é o que vamos fazer hoje juntos, é o que o Senhor pode fazer em mim junto, porque eu não estou bem, mas eu reconheço que é o Senhor da minha vida. Cara, nós precisamos entender que Ele está acessível. Só que eu preciso fazer uma pergunta. Quem que te impediu? O que aconteceu que desacelerou? Terceiro, quem tem filho pequeno ou gosta de desenho vai entender essa aqui. Continue a nadar. É o conselho da Doris. Continue a nadar. Muitas vezes a gente para no caminho, e esse recado é especialmente para crianças que vieram recentemente do Camp Kids e os jovens e adolescentes que vieram do Difflin Camp. Por quê? Porque lá a gente ficou aleluiado, a gente recebeu muito, a gente recebeu até coisa que a gente nem sabia que podia receber. Deus tocou a nossa vida, nós dividimos com os nossos irmãos. Mas e aí? Nós vamos esperar outro? Para viver isso novamente? Nós vamos esperar um outro evento, um outro acampamento, um outro retiro para sermos cheios? Será que Jesus está lá naquela chácara, Ele não veio junto conosco no ônibus? Cara, Ele está aqui. Antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. Ele está aqui a todo momento. Eu gosto muito daquela música, mas ela não é muito verdade. Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Raiz conhece isso? Não. Quando eu cheguei aqui, Ele veio comigo, porque Ele acordou comigo, tomou café comigo, almoçou comigo, andou na rua comigo, chegou aqui comigo. Eu não vim sozinho para esse lugar, Ele estava comigo. Só que quando as coisas acontecem na nossa vida, nós precisamos continuar a nadar. Nunca na história do cristianismo houve tanto esfriamento através de coisas que são bênçãos. Faculdade, casamento, namoro, conquista e coisas nunca esfriaram tantos cristãos como nas últimas décadas. Casamento é bom, e é bíblico. Mas parece que as pessoas casam e ao invés de amplificar Jesus, parece que suga as energias. Não tem tempo para mais nada. Eu não quero fazer. Eu sei que você acrescentou coisas à sua agenda, entendo e respeito muito bem isso, querido. Sou casado, pai de 3 filhos, tenho ministério, tenho coisas para fazer. Meu trabalho, tudo envolve muitas coisas. Mas eu não estou falando para você deixar da tua família, deixar das coisas. Não, viva isso junto com eles. Se você pode dar apenas 20% para o ministério, nesses 20%, dê 100%. Dentro desses 20%, seja intenso. Intensifique os 20%, porque muitas vezes, quando é para o carpinteiro, nós nos empenhamos no nosso trabalho, sabe por quê? Porque dia 5 e dia 20 cai, e a gente sabe que cai porque faz barulhinho no celular ali entrou dinheiro na sua conta por um Pix. E a gente nunca ficou tão feliz, né? Agora pelo Pix, aleluia. Só que parece que a gente não tem a mesma empolgação com o reino, porque a gente não vê o galardão. E daí parece que a gente não está na mesma empolgação, na mesma pegada, que a gente já não é mais uma locomotiva descontrolada, a gente é um trenzinho de Lego. E se não empurrar, não vai. Deus deseja uma intensidade para a nossa vida. Só que nós somos responsáveis por isso. Eu preciso decidir, cara, eu preciso voltar a ser intenso. Eu preciso voltar a queimar como um altar em chamas diante do Senhor. Eu preciso colocar lenha todos os dias diante desse altar para que ele queime, porque Deus é responsável por atear o fogo. Mas se houver sacrifício. E daí a gente vai para Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sacrifício, querido, é você. Nós precisamos entender muito mais o negue-se a si mesmo. Porque foi o próprio Jesus que disse isso. Ei, você sabia que as prioridades podem andar juntos? Você não precisa substituir, não. Antes eu tinha uma vida de piedade e devoção a Deus. Agora eu casei e vou esquecer disso. Não. Elas podem andar juntos. Nós sabemos que o seu tempo será fracionado, mas você pode colocar prioridade junto com aquilo que você tem até hoje. Porque muitas vezes a gente deixa de servir a igreja local, deixa de servir os nossos irmãos, porque nós olhamos apenas para as nossas conquistas. E a Bíblia diz que
Bem-aventurado o servo cujo seu senhor, quando vir, o achar servindo os seus irmãos. A Bíblia diz que não existe ninguém maior do que João Batista, mas aquele que quiser ser maior do que ele, seja o menor e servo de todos. Jesus disse ainda que ele não veio para servir, mas para ser servido, mas para servir. Se nós não servimos mais ninguém, queremos apenas ser servidos, nós imitamos a quem se Jesus não foi assim? Eu não estou fazendo um apelo ao voluntariado, mas uma vida cristã é marcada. Ela é marcada, querido, por devoção e serviço. A vida cristã ela precisa ser marcada por devoção e serviço. E eu quero dizer para você, eu te entendo, te compreendo, estou aqui para te amar e andar a segunda, a terceira milha por você. Estou aqui para te ajudar e fazer tudo que eu puder por você. Mas Deus não te chamou para você somente ser um participante de culto, cara. Ele não morreu pelado naquela cruz para você só vir sentar na sua cadeira e ir embora e nunca mais, até que a outra semana aconteça, você ativar a chave do reino. Não, não foi para isso que o meu Senhor morreu naquela cruz. Existe algo poderoso dentro de você e as pessoas precisam conhecer isso. Cristo em você é a esperança da glória. Alex, mas eu não sei falar, eu não sou ninguém. Moisés era gago. Outros dizem que ele é fanho. Vamos colocar os dois juntos, eles dizem que ele era gago e fanho. Eu nem sei como é que funciona essas duas coisas juntas. E Deus usou ele para libertar Israel da maior e mais poderosa nação daquele tempo, que era o Egito. Deus não está preocupado exatamente com as suas habilidades, Ele está preocupado com a sua disponibilidade. Agora, quando você se ocupar com algumas coisas, Deus te abençoar com o seu trabalho, com a sua faculdade, com o seu casamento, não esqueça que Ele te deu, e Ele é o autor e consumador da sua fé. Continue a nadar, querido, continue adorando a Ele, continue servindo, continue tendo uma vida de piedade, continue tendo uma vida de devoção, continue servindo os seus irmãos, continue manifestando Jesus, não somente aqui dentro, é muito bom, mas é muito fácil, mas também lá fora, onde ninguém sabe. Se você é letrado, tem teologia, ou só leu 2 versículos na tua vida toda. Brilhe lá fora. O chamado de Deus, ele não se completa aqui. Nós temos um campo missionário lá fora. Nós estivemos hoje no complexo esportivo. Meu Deus, quantas pessoas. Que oportunidade você tem de manifestar como uma fonte a jorrar para a vida eterna o Jesus que está em você. Lá. Sentar com alguns senhores ali do lado e falar como Jesus tem sido bom para você. Isso é exercer o seu chamado. Simples, mas profundo. Quarto. Mas aquele tempo era bom. Quantos já ouviram isso? Tem gente que não pode ver um álbum. Tem gente que vai ver o Instagram da igreja, o Facebook, que é mais antigo, mostra umas fotos de 2013, 2014, e às vezes, como eu trabalho com a mídia, eu vou organizar algumas coisas, eu mando, é uma forma de relembrar as pessoas, né? Pego aquelas fotos e envio para elas. Falei, cara, olha como você já adorou Jesus. Nesse tempo era bom. Por que agora não é? Cara, olha o tanto de gente que está aqui. Por que agora não é? Pare de ser saudosista. Quer ter uma vida intensa? Deixa de ser saudosista. Eu não estou falando da gente lembrar das coisas boas que Deus fez, mas creia nas promessas que Ele fará maiores ainda. Eu não estou falando para a gente falar, rapaz, olha o que Deus fez. Eu amo isso. Eu amo no Café com o Pastor de ouvir a história da nossa igreja. E eu, como alguém que trabalha na mídia, eu tenho acesso a isso. Eu amo, se você não segue ainda, vai lá no Paz International, lá no Instagram, você vai ver muitas coisas da história da nossa igreja. Cara, eu amo isso. Eu amo ver o que Deus fez, eu amo ver como começou, mas eu amo saber que eu faço parte do futuro, daquilo que Deus ainda vai fazer. Não só como era bom aquele tempo, vocês davam atenção para a gente, eu já vi isso. Mas tinha 50 pessoas na igreja, era fácil dar atenção para todo mundo. Só que as pessoas, elas não, mas era diferente. Deus não mudou, a palavra dele não mudou, o propósito dele não mudou, a igreja em si, como noiva de Cristo, não mudou. Mas as pessoas mudaram, graças a Deus nós evoluímos, fomos aperfeiçoados, não erramos mais os mesmos erros, erramos erros novos. Graças a Deus, Imagina ficar tropeçando na mesma pedra
Brita ainda. Nós mudamos sim. Só que se Deus não mudou, as verdades que Ele implantou no nosso coração também não mudaram. E não pode mudar. Nós não mudamos aquilo que nós declaramos, nós mudamos de prédio, mas nós não mudamos aquilo que nós declaramos, aquilo que nós cremos. Nós não mudamos. Nós continuamos declarando que essa cidade é do Senhor Jesus, que nós vamos ganhar essa cidade, que Deus vai mudar a fibra moral de Guaratuba. Nós declaramos ainda há mais de 6, 7 anos que Guaratuba é do Senhor Jesus, que confessar é possuir, que os seus filhos serão poderosos nessa terra. Nós declaramos que nós vamos sim não ganhar apenas Guaratuba, mas todo o litoral para Jesus. Nós vamos implantar igreja em toda essa região. Nós não mudamos os nossos ideais e o propósito ao qual Deus nos chamou. Mas sim, nós não somos o mesmo. Glória a Deus. Alex, então o que é? É porque talvez, meu querido, você ainda não tenha caído a ficha que o berçário não é para sempre. Porque muitas vezes pessoas querem ser cuidadas, nós queremos ser cuidados, com o mesmo cuidado que a gente faz para um novo convertido, só que o camarada está há 37 anos, 9 meses, 3 semanas e 2 dias na igreja, e ele quer o mesmo cuidado, a mesma atenção, ele quer ser levado para a sala ainda ali do acolhimento. Ei, está na hora de você sair do berçário e segurar um bebê. Está na hora de sair do berçário e dar lugar para outro, porque muitas vezes a gente está pedindo a mesma atenção. Por isso que a gente fala, aquele tempo era bom, hoje não é, mas é que hoje já era para a gente estar ensinando, já era para a gente estar ministrando. Como Paulo disse, pelo tempo decorrido já eram para estar mestres. Mas porque endureceram o coração e não quiseram aprender, eu tenho que vos administrar novamente o leitinho do fundamento. Porque endureceram o coração e não estão mais ministrando, não poderiam estar ministrando, poderiam estar ensinando a outros. Mas endureceram o coração, ficaram só no berçário espiritual. E ao invés de estar ensinando, está sendo necessário que ensine novamente os rudimentos da fé de Cristo. Está na hora da gente falar, ei, eu preciso despertar, eu preciso acordar, eu preciso entender que eu faço parte desse negócio todo que está acontecendo. Que eu posso também ministrar sobre a vida de alguém, eu posso ensinar também sobre alguém. Alex, mas quando é que vai ser a minha oportunidade? Ao sair desse culto você vai encontrar muita gente. Eis aí a sua oportunidade. Você pode falar, ei, eu não quero apenas ficar só sendo discipulado, eu quero discipular também. O que é necessário para eu discipular? O que é necessário para eu viver uma vida de devoção? O que é necessário para eu viver uma vida intensa? Chega de a gente ser extrativista do reino, que só procura, só cava para benefício próprio. Nós precisamos nos levantar e falar, ei, chegou o tempo de meninice, eu quero ser um filho maduro, porque a Bíblia diz que o filho, enquanto é pequeno, nada difere do servo. Sabe por quê? Porque ele não tem acesso à herança, mas quando ele amadurece, pode ser conferido e confiado a ele a herança. Está na hora de amadurecer, está na hora de crescer e falar, ei, bora sair do berçário, bora de cuidar de vidas, bora gerar filhos espirituais, bora dizer, eis-me aqui, eu não estou aqui mais para dar problema, para ficar vomitando apenas aqui as minhas situações. Não que a gente não vai fazer isso, a gente tem um lugar certo de fazer isso, mas eu estou aqui para cuidar também das pessoas que estão precisando. Jesus me levantou para ser uma voz, não um eco. Quinto e último, porque o relógio não para, ele é intenso. Mesma pegada, sempre, sempre. O relógio é intenso. Volte enquanto é tempo. Se coloque de pé, por gentileza. Está fazendo o reload aqui do número 4, que é pare de ser saudosista. Eclesiastes 7. Capítulo 7, versículo 8 diz, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Começou bem, vai terminar melhor. Começou no gás, vai terminar explodindo. Não pode terminar, porque se Jesus não voltar daqui uns 5 anos, tem uns irmãos, que misericórdia. Meu Deus, eu não aguento, se Jesus não voltar daqui uns 5 anos, não sei o que vai ser de mim, eu não aguento mais. Ei, pare com isso, intensifique-se. Acenda a chama, tire da chama do fogo baixo. Ligue o fogo alto, deixa ferver, deixa fervilhar, borbulhar água, não tem problema, mas ative esse fogo, ative essa chama. Pare de ficar naquele fogo baixo. Tem uns que estão indo no banho-maria, o fogo nem pega nele diretamente. Intensifique-se.
E esse quinto e último é o volte enquanto é tempo. Os discípulos no caminho de Emaús, eles andaram com Jesus, eles viram Jesus ressuscitar Lázaro. Eles viram Jesus curar o cego Bartimeu. Eles viram Jesus ressuscitar aquela menina lá que ele falou, Talita Cumi. Eu sempre achei que o nome dela era Talita e Cumi era o sobrenome. Mas era algo que ele falou, né? Menina, te digo, levanta-te. Ele viu Jesus curar coxos, ele viu Jesus fazer grandes... Eles dois viram Jesus fazerem grandes coisas. Eles andaram com Jesus, só que eles esperavam algo de Jesus. A Bíblia diz, e essa história está em Lucas 24. Não vou colocar o texto ali, não agora. Mas a Bíblia diz que quando eles estavam voltando, Jesus, com cara de arbusto, entrou no meio deles. O que vocês estão conversando? O pastor ministrou isso agora há pouco. E ele falou, então, houve um homem e tal, e a gente esperava que ele fosse o Redentor de Israel. Quando não acontece aquilo que a gente espera, geralmente a gente fica decepcionado, né? Quando não acontece da forma que a gente espera, geralmente a gente desanima. E por não acontecer de acordo com aquilo que eles estavam esperando, sabe o que eles fizeram? Foram embora. Abandonaram a barca. Vazaram. E tem as outras gírias que eu não lembro mais. Deitaram o pelo, acho que é, né? Carpiu. Vazaram, foram embora. Carpiu o gato. Carpiu o gato? Perderam a intensidade. Perderam o ânimo. Eles estavam crendo no início. Estavam indo bem. Mas diante das últimas coisas que aconteceram. E essas coisas que aconteceram não aconteceram da forma que eles criam que ia acontecer. Então eles perderam a esperança. Porém, Jesus se aproxima deles. Ainda que você não seja uma chama ardente sobre o altar, ainda que você esteja se envolvendo com um lanchinho, não com a refeição completa, ainda que você parou de nadar, ainda que você seja um saudosista, Jesus vem até você, porque Ele te ama, cara. E mesmo eles não reconhecendo Jesus, o coração deles voltou a queimar. E Lucas 24, versículo 32 diz, um disseram ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Ei, você pode experimentar muitas coisas lá fora, você pode achar que tem plenitude em muitas coisas lá fora, mas o seu coração só vai arder plenamente diante de Cristo e da sua palavra. Mais nada. Só Jesus pode ser suficiente para você, só Jesus pode completar você. Jesus é exatamente do tamanho do buraco, do vazio das pessoas. Elas tentam ocupar esse vazio com tantas coisas, mas só Jesus cabe de forma que não sobra espaço vago. Ele é perfeito e pleno. Ele preenche a gente por inteiro. Quando ele foi atrás daqueles discípulos e ele falou com aqueles discípulos, ele começou a falar sobre ele mesmo através das Escrituras. Aqueles discípulos começaram a voltar a inflamar por Jesus, voltar a queimar por Jesus, voltar a ficar intensos. E quando eles reconheceram quem era Jesus, eles tinham caminhado o caminho de um sábado, eles estavam cansados, cheios de pó, só o pé estava lavado porque eles tinham ido à mesa. Eles estavam com fome, já era muito tarde, porque era uma região muito perigosa. Só que eles entenderam que a decisão de serem intensos, de voltar a queimar por Jesus, de voltar a ser intensos por Jesus, era deles, e eles não queriam deixar para depois. E sabe o que eles fizeram? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram. Eu não sei se eles pegaram o pão e colocaram no bolso para comer no caminho. Eu não sei se eles foram pelo mato para se esconder dos salteadores, porque era uma região muito perigosa. Eu só sei que eles voltaram na hora. Ei, volte enquanto há tempo. Talvez eles pensaram, cara, se for amanhã, talvez não dê tempo, vamos voltar agora, porque Ele fez com que o nosso coração voltasse a arder. Nós queremos que o nosso coração volte a arder. Eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei o que distraiu, mas o seu coração precisa voltar a arder por Jesus. O seu coração precisa voltar a ser intenso por Jesus. Você precisa conhecer uma profundidade em Jesus que talvez você ainda não tenha conhecido. Chega de viver na margem do rio, bora mergulhar nesse rio que é o rio de Deus. Eu quero orar contigo. Nosso tempo está correndo e tem ceia hoje ainda, então eu quero orar com você. Se você, juntamente comigo, porque eu preciso todos os dias colocar lenha sobre o altar, querido. Lembra do maná? Toda manhã, todos os dias.
Eu não podia pegar maná por hoje, por amanhã. Aquilo que você recebeu de Jesus foi suficiente até aqui. Você precisa de mais. Você precisa de mais. É todos os dias, querido. É todos os dias. É decidir todos os dias por Ele. É se apaixonar todos os dias por Ele. É querer buscar todos os dias dEle. É mergulhar cada vez mais nele todos os dias. Incansavelmente todos os dias. Desesperadamente todos os dias. Porque se não for isso, talvez não dê mais tempo. Eu quero encerrar aqui falando da corça. O salmista falou assim: como uma corça anseia por águas, eu anseio por ti. Existe um desespero meu por ti. Eu achava que era sede, não é. A corça, ela exala um cheiro que atrai os seus predadores. Então quando ela acorda, ela consegue sentir o cheiro das águas, ela sai correndo. Sabe por quê? Porque ela sabe que se ela não encontrar as águas, os seus predadores encontram ela primeiro. E quando ela encontra as águas, ela mergulha e fica só as narinas para fora. A água é o rio de Deus, é o próprio Jesus. Eu sou a água viva. Ele é fonte de água viva. Ele só está chamando você para mergulhar um pouco mais. Porque só existe vida mergulhado nele. Por gentileza, eu queria orar contigo. E se você quisesse vir aqui à frente para orar, sinta-se à vontade. Mas existe essa necessidade que precisa ser um desespero dessa música que fala dessa parte. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti como uma corça desesperada por águas, porque eu sei que se eu não encontrar, talvez amanhã não esteja vivo. Se eu não encontrar água, talvez amanhã não esteja aqui. Eu preciso mergulhar em ti, Jesus. Eu preciso desesperadamente de ti. Eu preciso desesperadamente de ti, Jesus. Não há outra resposta, não há outro caminho, não há nada que possa acrescentar. O Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente. Eu preciso de ti. O Senhor é suficiente. Desesperadamente. Eu preciso de. Baixa a luz um pouquinho pra gente, por gentileza. Eu preciso de ti. Senhor, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Desesperadamente, Eu Pai. preciso de Porque eu descobri que não existe vida a não ser no Senhor. O Senhor é fonte de vida. Através do Senhor eu tenho não apenas vida abundante, mas vida eterna. Vida eterna, Senhor. Uma vida que transcende essa vida. Uma vida tão poderosa que ainda que eu morra, eu continuo vivo. É só no Senhor que eu tenho isso, Pai. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti. Desesperadamente. Eu queria mais uma vez falar para você. Eu preciso. Vamos orar juntos. de ti. Se você entende que você precisa voltar a ser intenso, voltar a queimar por Jesus, voltar ao primeiro amor, daquela forma que você era todo empolgado, apaixonadaço por Jesus, não tinha tempo ruim. Ele quer fazer isso novamente, cara. Vai orar aqui. Vamos orar junto. Vem queimar por Jesus novamente. Ouça o chamado do seu Senhor. Vem queimar com Jesus novamente. Não importa o seu estado, não importa a sua idade, não importa o quanto você sabe. Nada disso pode se comparar à plenitude do conhecimento de Jesus. Ele é muito mais do que qualquer coisa e Ele é suficiente. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Se Ele é suficiente, eu não preciso de mais nada. Se Ele é suficiente, eu não preciso de mais nada. Se Ele é suficiente, eu não preciso de mais nada. Senhor Jesus, eu quero te louvar, Pai, pelas vidas aqui, Senhor Deus, pelos seus filhos que estão aqui à frente, Pai. Senhor, eles estão reconhecendo que precisam, Senhor, ser intensos novamente, Pai. Senhor Deus, nós sabemos que se nós provermos o sacrifício, o Senhor provê o fogo, Pai. Nós sabemos, Senhor Deus, se nós clamarmos ao Senhor, o Senhor ouvirá.
porque os seus ouvidos não estão tampados e a sua mão não está mirrada, não está cerrada, Pai, para vir ao nosso encontro. Então, Senhor Deus, venha ao encontro deles, de acordo com o coração desejoso de te buscar, de te conhecer cada vez mais, Pai amado, de queimar como um altar em chamas novamente por Ti, assim como uma costa, Pai, que anseia por águas, que eles possam correr para o Senhor todas as manhãs, porque encontro em Ti vida, encontro em Ti vida. Vem, Senhor Deus, sobre o Seu povo. Faz chover, Aleluia. Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Pode se colocar de pé, por gentileza. Senhor, Nós temos um momento muito especial e antes de você voltar, nós temos um momento de ceia. O que é ceia? Ceia é aqueles que receberam a Jesus, participam por causa da morte dele, esperando a volta dele, porque nós faremos isso até que ele volte. E Alex, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para participar da ceia, se eu ainda nem conheço direito Jesus? Simples, só se entregar para Ele. É só você entregar o que você é, toda a sua existência, ao maior amor da sua vida, e você faz parte não apenas da ceia, mas de todas as promessas. Se você ainda não recebeu Jesus, gostaria que acendesse a luz, por gentileza. Acende assim. Se você gostaria de viver uma vida intensa com Jesus e não recebeu ainda Ele, não se entregou de fato e de verdade, nunca fez uma oração se entregando a Jesus, eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão, por gentileza. Por gentileza, se você gostaria de se entregar a Jesus, glória a Deus pela sua vida. vai chover, Senhor Jesus. Existe mais alguém que gostaria de entregar? Amém. Temos uma menina, Sofia ou Lara, eu sempre se confundo. Sofia, ela vai te abraçar, tá bom? Tem mais alguém que a Bíblia diz que nós estávamos longe, hoje nós estamos perto por causa de Jesus. Alguém quer se entregar? Alguém mais? Alguém mais? Amém. Pode trazer ela aqui, por gentileza, mais perto. Está chovendo. Eu quero fazer uma oração com vocês. Vocês repetem essa oração comigo, por gentileza? Ao passo que a gente vai fazendo a oração, gostaria de pedir para o pessoal já da ceia ir vindo para cá. Eu sofri muito na minha vida porque eu só conheci Jesus aos meus 17 anos. Como eu queria ter conhecido Jesus com a sua idade. Como eu queria ter encontrado o amor da minha vida com a sua idade. Como eu queria ter sido resgatado. Mas eu agradeço pela minha mãe. A minha mãe era uma mulher intensa. Eu voltava das baladas, que é essas festas que vocês nem precisam ir. 3, 4 horas da manhã eu passava pelo quarto dela. Sabe o que ela estava fazendo? Orando, pedindo para que Deus transformasse a minha vida e me transformasse num homem que bebia e fazia muitas coisas erradas, num pregador da palavra dele. Eu acho que deu certo. Vocês podem repetir comigo? Senhor Jesus, eu te recebo como o meu Senhor, e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo de todos eles. Escreve o meu nome no livro da vida. E me ajuda a viver intensamente por Ti todos os dias. Amém. Amém. Aleluia. E vai chover, Senhor Jesus. Derrama. Eu queria só que vocês olhassem lá. O pessoal do meio, se puder baixar, porque nós temos crianças aqui, não vão ver. Sejam bem-vindos à família Paz Church. Vamos aplaudir eles mais uma vez.